Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que esteve até agora com meu amigo Cacá Rodrigues, aqui no AM 1330. Uma boa tarde para você que sintoniza e ouve a Rádio Terra diariamente em toda a sua programação. A partir de agora você confere a edição número 218 do Jornal da Terra, nesta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2013. Diariamente o Jornal da Terra está aqui no ar, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando essa notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, meu amigo, minha amiga, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Quinta-feira, dia 7 de novembro de 2003. Segundo o senhor Lula, é o dia do radialista hoje, né? Segundo o Lula, ele tem que mexer em tudo, né, cara? Vamos lá para os destaques da edição número 217 aqui do Jornal... 218 do Jornal da Terra. Amigas terminam na cadeia após tentar furtar loja de bijuterias em Osasco. Câmara de Jandira deve reprovar as contas de Anabel Sabatini, a ex-prefeita, que aí pode ficar inelegível. Até junho de 2014, Osasco vai ter 50 profissionais do Mais Médicos. Prefeito Jaci Tadeu entrega a nova base da Demutran em Itapevi. Defesa Civil de Osasco acaba de receber novos veículos e uniformes. Jandira escolhe o Jardim Alvorada para sediar a terceira edição do Mutirão Buscativa. Prefeitura de Osasco realiza mutirão de limpeza e conscientização aqui na Zona Norte no próximo sábado. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. E eu não quero ver nenhum sofá aqui na Zona Norte, hein? Tá louco, meu. Sofá, lugar de sofá é na sala. Como assim? Lugar de sofá é na sala. Aí você anda aqui pelas ruas da Vila São José, aqui do Rochdale, e aí você vê um sofá. Que é isso? Pô, como disse o secretário João Góes aqui na semana passada, tem que ter amor pela cidade. Não adianta a cidade ficar sair buscando essas... Mas olha, isso são exageros, né? Sofá, lugar de sofá, ou é nas Casas Bahia ou é na sala da sua casa, pô. Como assim? Bom, são 5 horas e 3 minutos, nós vamos falar de todos esses assuntos aqui. Vamos falar também do 7 de novembro, dia do rádio. Só que toda quinta-feira está conosco aqui nosso companheiro de quinta-feira, promovendo saúde, Dr. José Lima, que hoje não pôde estar aqui no estúdio, aqui em Osasco, aqui no Rochdale, porque acaba de sair de uma cirurgia, daqui a pouco tem que acompanhar uma outra cirurgia. Está muito atarefado hoje, mas mesmo assim me falou, olha, se precisar responder as perguntas dos ouvintes, se precisar não, né, doutor? Que bom que o senhor está aí. Boa tarde, doutor José Lima. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo e a todos aqueles que nos acompanham pela internet no Brasil todo. Que bom ter o amigo. E aí, tudo bem na cirurgia anterior? Tudo bem até agora? Tudo certinho? Tudo bem. Hoje foi um dia um pouco atípico, porque no período da manhã nós tivemos uma cirurgia, um caso realmente muito grave, que coincidentemente foi operado por um professor meu há 27 anos. E é
um dos maiores cirurgiões cardiovasculares que esse país já produziu, um dos maiores do mundo, o professor Sérgio Oliveira. Tive o prazer e a honra de operar um paciente que foi dele, com a anuência dele, o que é mais interessante. Depois tive que acompanhar uma familiar, uma tia, numa outra cirurgia, mas agora estou livre e estou aqui à disposição para atender, para promovermos saúde como todas as quintas-feiras. Verdade, doutor, sempre muito importante. E por falar nisso, já que o senhor não veio aqui, estou acompanhado aqui na mesa de um tal de ibuprofeno e também de um tal de poloratatus, respectivamente um anti-inflamatório e um xarope, que o cara quase que também não veio para o trabalho hoje, viu, doutor? Tá doente? Doente eu sou, né? Diz a lenda que eu sou. Mas essa semana tá complicado, hein? Dor pelo corpo inteiro e só com muita vontade mesmo para vir, para contar as histórias do dia a dia aqui na região oeste. Mas estou aqui, estou muito bem acompanhado também. Doutor, antes da gente começar, eu sei que hoje nós infelizmente não vamos poder ficar muito tempo no telefone, porque eu sei que o doutor daqui a pouco tem outro compromisso, mas antes de começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes que esperam toda semana, nas manchetes aqui do Jornal da Terra, nós demos uma manchete que eu queria o seu comentário. A Prefeitura de Osasco anunciou que até a metade do ano que vem vai, no seu corpo de médicos, vai ter 50 profissionais desses do Mais Médicos. Que avaliação o senhor faz? O senhor que também milita na saúde de Osasco. Também milito na saúde de Osasco, especialmente no Hospital Antônio Gílio. Tenho acompanhado todo o esforço do secretário da Saúde, José, como eu, um amigo particular, foi meu professor no Instituto do Coração. Sou testemunha do empenho e da dedicação que ele tem para a saúde do município de Osasco e das dificuldades que a gestão da saúde pública tem, não só no município de Osasco, mas em todo o estado de São Paulo e também no Brasil. Ao que se refere à participação dos médicos estrangeiros, eu acho que a nossa posição já ficou muito clara na negação da adoção, da participação desses médicos sem que tivesse uma revalidação do diploma. Sim. Isso é um equívoco por parte do governo federal, como nós já colocamos algumas vezes, é a utilização da saúde como mão de obra político-eleitoreira. Isso é inadequado, e nós não vamos resolver o problema da saúde assim. O problema da saúde está no subfinanciamento e na falta de gestão sem inferência política. Se nós resolvermos o problema do subfinanciamento da saúde, melhorarmos a gestão, principalmente se nós deixarmos de lado as inferências políticas na gestão de saúde, aí sim nós vamos ter um avanço significativo na prestação de serviço a toda a população, em especial a população mais carente. Agora, o que acontece em toda a região oeste é que todos esses municípios que estão próximos a São Paulo têm enorme dificuldade em captar profissionais. Não só médicos, mas profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Porque mesmo os profissionais que residem nesses municípios, muitas vezes saem para trabalhar em São Paulo, não trabalham nesses municípios. Então, é muito difícil, por conta da lei da isonomia e da lei 8666, que esses municípios e que o próprio Estado consiga profissionais para trabalharem nessa região. Sim. Uma das formas para se tentar captar é trabalhar não através da gestão direta, mas através das parcerias público-privadas, como está acontecendo já no Hospital Antônio Gílio, começou pela pediatria e vai atingir todo o hospital, com a participação das organizações sociais de saúde. Dessa forma, com a gestão não sendo direta pelo Estado, eu acho que nós teremos condições não só de captar mais médicos, mas de mais profissionais de saúde e melhorar o quadro profissional, não só do ponto de vista numérico, mas sobretudo do ponto de vista qualitativo. Sim. Esses profissionais que vêm de fora, eles são sintomáticos, eles são como o seu analgésico, são como o antitérmico que você está tomando. Não vão resolver o problema, vão aliviar um sintoma. Obviamente que vão trazer algum ganho, esses profissionais vão estar lá ouvindo a população, mas se nós não resolvermos o problema da falta de estrutura,
se nós não qualificarmos o corpo clínico de profissionais da saúde de toda a região oeste, se nós não tivermos um plano de carreira, como eu canso de bater nessa tecla todas as quintas-feiras, para os profissionais de saúde, nós não vamos resolver o problema da saúde. Nós vamos tapar alguns buracos, vamos jogar um pouco de água fria na fervura, mas não vamos resolver o problema. Tá certo, doutor. Eu queria, antes de começar a passar as perguntas para o senhor, só fazer uma observação sobre o seu artigo no Itapevi em Foco, promovendo saúde, sobre a obesidade. Os números realmente são alarmantes. E eu ia dizer para o amigo aqui isso pessoalmente, mas como a gente não teve essa oportunidade nessa semana, dizer que o seu texto, de uma forma geral, me tocou. Eu vivo esse problema e tem que tomar muito cuidado com isso. São números assustadores, né, doutor? Rodrigo, o Brasil não só não se refere à obesidade, mas todos os fatores de risco para a doença cardiovascular são alarmantes. O Brasil hoje é o segundo país no mundo com maior número de portadores de doenças cardiovasculares. E até 2030 nós vamos ser o país no mundo com o maior número de pacientes com doenças cardiovasculares, porque nós não temos políticas públicas de prevenção de doenças cardiovasculares. Esse é um título que nós não queremos. Nós não vamos ter condições financeiras, estruturais e humanas para tratar dignamente todos esses pacientes. Então nós precisamos começar hoje informando para que as pessoas possam se prevenir. Prevenção nada mais é do que informação, educação. E no que se refere especificamente à obesidade, os números são alarmantes. Hoje o principal problema no que se refere a distúrbios alimentares no Brasil é representado pela obesidade e não pela fome, como se tenta aventar politicamente para se vender isso como moeda político-eleitoral. E a obesidade, em especial nos jovens e nas crianças, no estado de São Paulo, os números são alarmantes. Hoje, das crianças que têm entre 10 e 15 anos de idade, se nós formos olhar a expectativa de vida que eles têm hoje, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é inferior à dos pais. Porque nós temos um percentual muito grande de crianças acima do peso, de crianças com taxa de açúcar no sangue muito alta, de crianças com colesterol elevado e de crianças hipertensas e estressadas. Ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa situação. E é mais fácil nós criarmos um hábito novo numa pessoa que ainda não tem nenhum hábito do que modificar um hábito de vida inadequado. Então essa campanha ela é dura, ela é árdua, ela enfrenta muita resistência, Rodrigo, por conta das indústrias que trabalham com produtos condimentados, que trabalham com alimentos com alto teor de sódio, com alto teor de gordura, da indústria de refrigerantes, mas é nossa obrigação, para poder promover saúde, que nós informemos as pessoas dos riscos que elas correm, em especial para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. São 5h03, esse é o Jornal da Terra, hoje com o Dr. José Lima no telefone. Doutor, vamos lá. Elaine Cristina, de Osasco, disse assim: tomo anticoncepcional há 4 meses e no intervalo, quando os comprimidos acabaram, no 5º dia, ela teve uma relação sexual com o parceiro, aí tomou uma pílula do dia seguinte, só por tomar. Depois do 8º dia continuou com o anticoncepcional normal, aquele de costume. A menstruação dela não veio e agora ela está com dores no pé da barriga, que são dores fortes, às vezes do lado esquerdo, às vezes do lado direito. A pergunta é: seria gravidez, mesmo ela tomando o remédio? Como é que chama o ouvinte, Rodrigo? Elaine Cristina, de Osasco. Elaine, o que você acabou de apresentar é um arrazoado de um verdadeiro show de horror. Primeira coisa, tem que procurar um ginecologista para que faça a prescrição adequada do método anticoncepcional que for o melhor para ela. Tem que seguir isso à risca. Ela disse que parou de tomar o anticoncepcional porque acabou, mas no dia seguinte ela correu na farmácia para comprar a pílula do dia seguinte. Ou seja, por que ela não foi para comprar o anticoncepcional que ela já tomava? Obviamente que quando ela se expôs a ficar grávida, ela também se expôs a uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então não só a gravidez é um risco, sim, ela pode estar grávida, como ela pode eventualmente ter adquirido alguma outra doença sexualmente transmissível. Então os cuidados têm que ser perenes, têm que ser o tempo todo.
Ela não pode parar, não pode fazer pausas por conta própria. Não é assim que se trabalha com anticoncepcional, por via oral. Então, retorna ao ginecologista para que ele oriente. Se ela tem dificuldade com o número de comprimidos que ela toma, com um determinado anticoncepcional, ele pode trocar por uma outra forma. Mas ela não pode ficar jogando com a própria vida dessa forma, correndo o risco de engravidar, se ela não quer engravidar agora, ou de adquirir alguma outra doença bem mais séria. É engraçado que as pessoas, elas avaliam a preocupação por conta da dor, né? Enquanto a dor não vem, já pode, mesmo que não sinta a dor, pode estar se prejudicando por conta da automedicação. Não há reclamação, né, doutor? Só vem mesmo essa reclamação, essa preocupação a partir do momento da dor, né? Mas é o que a gente já falou algumas vezes aí, Rodrigo, nós já comentamos. As pessoas, elas não têm o hábito ainda no Brasil de procurar um médico regularmente. E elas se escondem no fato de não estarem sentindo nada para inferirem que não tem nenhuma doença. Não, elas só não têm o conhecimento de que elas já podem ter alguma doença. Então é fundamental que se crie o hábito de ir ao médico rotineiramente, ainda mais mulheres, elas têm que ir ao ginecologista a cada ano para fazer exames de prevenção, de rotina. É assim que as pessoas têm que trabalhar, têm que se habituar a visitar um médico regularmente e não ter medo. Porque quanto mais, de forma geral, quanto mais precoce você faz o diagnóstico de uma determinada doença, maiores as chances de cura, menores as chances de que essa pessoa tenha alguma sequela. Verdade. Viviane Souza Santos, de Alumínio, doutor, interior aqui de São Paulo. Tenho dor de garganta, rouquidão, dificuldade para comer e até para engolir a saliva há mais de um mês. Mas agora está doendo do lado esquerdo todo, da cabeça até o ombro. Acho que é uma íngua, dói até para mastigar. O que será que eu tenho, doutor? É homem, é mulher? Viviane Souza Santos. Não disse a idade. Não disse. Aí nós vamos entrar num território extremamente complexo e perigoso, que são das doenças que nós chamamos de cabeça e pescoço. Não dá para tentar fazer um diagnóstico por telefone, nem com os dados que ela passa, né? Porque ela descreve os sintomas. Mas para fazer esse diagnóstico, ela tem que procurar um médico, primeiro um cirurgião geral, para que possa fazer o exame físico completo, o que ela chama de íngua, para ver se é realmente isso. E, eventualmente, se for o caso, ele vai solicitar mais alguns exames. Um deles pode ser até a biópsia de um desses linfonodos, que ela chama de íngua. Certo. Então, ela pode estar aí com alguma doença extremamente grave, que pode ser infecciosa, que pode ser oncológica, ou seja, um câncer, que pode ser inflamatória. Esse diagnóstico diferencial, só um especialista vai fazer a partir de exame físico e, eventualmente, a partir de algum exame de imagem, como tomografia, como uma endoscopia, ou até mesmo vai pedir uma biópsia de um desses gânglios. Então, existe todo um grupo de doenças extremamente graves que tem que ser diagnosticadas precocemente, principalmente se ela for tabagista, principalmente se ela ingerir rotineiramente bebidas alcoólicas. Ela tem que tomar alguns cuidados e não pode ficar imaginando que possa ser isso ou possa ser aquilo. Procure um médico. É a única forma de você tirar essa dúvida da cabeça e resolver o problema. Doutor, só para completar essa pergunta, existe inflamação de garganta que dura um mês? Não, né? Não do ponto de vista infeccioso, um quadro gripal ou um processo bacteriano, que dure tanto tempo dessa forma. Mas as doenças de orofaringe, de rinofaringe, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque o tratamento de algumas dessas doenças é extremamente dilacerante. Ou são cirurgias grandes, são cirurgias mutiladoras, a pessoa fica com sequela, muitas vezes não consegue mais falar. São procedimentos extremamente agressivos e que, se forem feitos precocemente, são procedimentos menores e se aumenta muito a chance de cura. Eu, particularmente, vivi isso com um grande conhecido que estava com uma queixa de rouquidão há mais de 3, 4 meses. Só depois desse período é que ele resolveu comentar comigo. E o tratamento cirúrgico que teve que se seguir foi um tratamento extremamente amplo, mutilador, que deixou sequelas. Se ele tivesse procurado um médico ou conversado comigo, logo que os sintomas de rouquidão começaram, que duraram mais de uma semana, nós poderíamos ter feito um tratamento bem menos agressivo e com chances muito maiores de cura.
Tá certo. Viviane. A Laiane Martins dos Santos, de Carapicuíba. Estou com muita dor de cabeça na região dos olhos, náuseas, tonturas, coriza, falta de apetite, gosto adocicado na boca há uma semana. Pode ser gripe? O que eu devo fazer? Tem que procurar imediatamente o neurologista, porque ela me faz uma mistura aí de alguns sintomas, né? Primeiro, existe uma série de doenças que entram no diagnóstico diferencial das cefaleias, das dores de cabeça. Mas ela mostra também alguns outros sintomas que nós chamamos sinais focais de alteração neurológica. Mudança do sabor, tontura. Então, é fundamental que ela procure o neurologista imediatamente. Então, ele vai fazer uma série de exames e possivelmente solicitar uma tomografia de crânio para que se afaste aí algumas lesões que podem ser bem mais sérias e bem mais graves. Principalmente essa mudança do sabor, o fato de ela estar mudança do olfato, de estar sentindo esse sabor adocicado na boca o tempo todo, isso é um pouco preocupante. Andresa Santana da Silva, de Santana de Parnaíba, da sua Santana de Parnaíba. Sinto algo mexer na minha barriga há mais ou menos 5 dias. Tenho a sensação de estômago cheio. Fiz uma ultrassonografia transvaginal e não estou grávida. O que pode ser? Ela tem que continuar com a investigação, né? Ela excluiu só uma das hipóteses, mas ela também tem que passar por um clínico geral, por um gastroenterologista para solicitar alguns outros exames, como endoscopia digestiva, não só um ultrassom ginecológico, mas um ultrassom de abdômen total, para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Ela excluiu uma das possibilidades, talvez a que mais a preocupasse, mas não é a única. Existem outras hipóteses diagnósticas que têm que ser descartadas, de lesões do trato digestivo, de lesões de vias urinárias, de lesões renais, que o ultrassom transvaginal não vai ver. Certo. Doutor, eu sei que o senhor tem, daqui a pouco já temos que dar tchauzinho, como diria. Não, eu estou tranquilo. Tá tranquilo? Por enquanto estou tranquilo. Marjorie Fernanda, de Arthur Alvim, um beijo aí para a querida Zona Leste de São Paulo, Arthur Alvim. Marjorie Fernanda, ela disse assim: sinto muitas pontadas na nuca, tipo pressão forte, estou com dor de cabeça. Já faz algum tempo que aparecem manchas roxas. Hoje estou com 3. Ultimamente sinto dores nos braços e dormência na ponta dos dedos. Começou com o lado esquerdo, mas hoje sinto também do lado direito. O que pode ser? Ela também, nós tivemos aí uma descrição parecida com uma das ouvintes que se queixou de cefaleia, de tontura, com sinais focais de alteração neurológica. Exatamente a mesma coisa. As mulheres, mais que os homens, costumam ter dor de cabeça. E algumas vezes a apresentação clínica, que lembra o que nós chamamos de enxaqueca, pode vir acompanhada de alguns sinais focais, mas não fora das crises. Então, se ela continua com essas alterações de capacidade de movimentação, de alteração de sensitiva dos membros superiores, do braço, como ela descreve, ela tem que procurar um neurologista também imediatamente, para fazer alguns diagnósticos diferenciais. As crises de enxaqueca, em algumas pessoas, elas são muito intensas e são muito frequentes. Mas a persistência das lesões, das alterações neurológicas entre as crises, isso chama muito a atenção. Então, é exatamente a mesma situação da outra ouvinte. Corra para um neurologista. Pergunta que vem de longe aqui, doutor Edson Silveira Bueno, de São Simão, interior. Quais são os sintomas da hérnia de hiato? A hérnia de hiato, veja bem, ela geralmente acompanha pessoas que ganharam muito peso em período de tempo muito pequeno ou que são obesas, realmente obesas importantes, há muitos anos. O que acaba havendo um deslizamento de parte do estômago em direção ao esôfago, e essa pessoa acaba tendo o que a gente chama de refluxo gastroesofágico, ou seja, ela tem aquela sensação de queimação, ela tem aquela azia consistente, muitas vezes ela tem uma regurgitação, um pequeno vômito, ela não consegue se alimentar, muitas vezes ela tem um pouco de espasmo de esôfago, ela tem muita dor, principalmente quando ela ingere alimentos com temperaturas extremas, muito gelados ou muito quentes, e muitas vezes ela acaba confundindo isso aí com um quadro de gastrite, com um quadro dispéptico, de uma úlcera. Infecções, broncopneumonias de repetição, principalmente por refluxo, se ela se alimenta muito no período da noite e logo vai dormir. Então essa é a apresentação mais comum e mais frequente, já que ele citou hérnia de hiato, é porque ele já deve ter algum diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica
que vai se fazer a confirmação com uma endoscopia digestiva alta. Se for muito sintomática, se ele estiver tendo broncopneumonia de repetição, ou se ele tiver alterações na porção distal do esôfago por conta do suco gástrico, ele vai ter que submeter a um tratamento cirúrgico e corrigir essa hérnia de hiato. São 5h25, estamos hoje aqui com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Doutor, pergunta agora da Roseli Vieira Moreira de Cotia. Estou com uma dor horrível que não me deixa dormir mais. Começou há 3 anos, como um incômodo do lado esquerdo, logo abaixo do meu seio, como se fosse nas costelas. Antes só me incomodava, mas depois começou a doer muito. Já fiz um ultrassom abdominal completo e não apareceu nada. Aliás, apareceu uma hérnia inguinal, que nem sabia disso, pois nessa região não sinto dor. Ela se refere a uma hérnia inguinal, mas ela faz uma queixa de uma região, de uma topografia que é bem acima da região inguinal. Né? Então, na verdade, a investigação não se fez com esse exame que ela citou. Tá. Para completar a investigação, nós precisaríamos pedir para ela uma tomografia de tórax, para fazer diagnóstico diferencial. E que também ela visitasse um ginecologista para fazer uma avaliação da mama e, eventualmente, solicitar uma mamografia ou ultrassom de mama. Então, esse exame, eu não sei se ela tem mais exames, ela não citou, não. Mas se foi solicitado só esse exame, a investigação diagnóstica está incompleta. Entendi. Ela pode ter problemas tanto na mama, ela pode ter problemas, nós chamamos pleurais, ou seja, na parede do tórax, na parede do peito, que eventualmente pode precisar de tratamento cirúrgico. Ela pode ter problemas do próprio pulmão, do parênquima pulmonar, que eventualmente acabam dando uma dor refletida na parede torácica, muito frequentemente embaixo da mama, ou na região axilar, ou às vezes na região escapular do lado esquerdo. Oi, doutor, só esse branco aí que vocês ouviram, esse silêncio aí, é porque eu fui obrigado a fechar o microfone aqui para tossir. Ninguém é obrigado. Eu fiquei um pouco apreensivo. Falei, será que caiu a linha? Será que o Rodrigo está passando mal? Não, então, foi obrigado. Melhor que fazer aquele escândalo todo aqui no ouvido dos nossos ouvintes. Pergunta agora de uma pessoa que mandou para cá que não quer se identificar. Aliás, temos 2 perguntas de pessoas que preferem não se identificar. Então vamos à primeira. Ando sem apetite para nada, só à base de água e leite. Comida para mim é só empurrando mesmo. Eu ando sentindo muito sono. Procurei fazer caminhada durante a manhã, levantando 7 horas e caminhando por 1 hora, porém continuo com sono o dia todo. Percebi também que andam aparecendo muitas espinhas e acnes na minha pele. Eu não sei nem que médico devo procurar. Tenho 23 anos, doutor. Então, a queixa dela, ela coloca aí, ela tenta pontuar com algumas alterações físicas que ela percebe, mas o que me chama a atenção parece um quadro muito mais psicológico, eventualmente psiquiátrico, do que físico propriamente dito, do que orgânico, digamos assim, de uma forma mais correta. Então, na verdade, ela teria que começar com um clínico geral e, eventualmente, até mesmo um psiquiatra. Me parece mais uma alteração de humor do que uma alteração física propriamente dita. Sono, indisposição, falta de vontade. Uma pessoa de 23 anos está começando a vida. Tem que estar ligada no 220, Rodrigo. Tem que estar a 100 por hora, o tempo todo. Compreendi. Bom, outra pessoa que não quer ser identificada diz assim: quando eu era jovem, dos 17 aos 22 anos, tive herpes nos lábios. No entanto, desde meados do ano passado, comecei a ter pontadas, primeiro na barriga, abaixo do coração, depois na coxa e, no momento, fisgadas na parte de trás da cabeça. São fisgadas com dor, até parecem choques. No local das fisgadas, a pele fica dolorida. Um médico me informou que poderia ser a herpes. O doutor saberia dizer se realmente pode ser isso? Que profissional devo procurar agora? Tem que procurar um infectologista. Um infectologista? Infectologista. Por quê? A doença, ela vai carregar o resto da vida. Qualquer situação de estresse, de muito cansaço, de baixa da imunidade, ela pode ter o reaparecimento
das bolinhas, do quadro herpético propriamente dito, agudo, né? E que frequentemente pegam a região torácica e produzem muita dor. A dor é extremamente intensa. Muitas vezes se interna o paciente só para tratar da dor, porque a dor referida pelos pacientes é realmente significativa. Ele tem que procurar um infectologista para fazer esse diagnóstico diferencial, para solicitar alguns exames de sangue, algumas sorologias, para que a gente possa ter esse diagnóstico firmado e que ele possa tomar alguma medicação para tentar fazer com que essas crises sejam mais espaçadas e sejam menos intensas. Então, só retomando, herpes, ela se manifesta quando a imunidade está baixa, não tem, tendo uma vez contraído esse vírus, não tem como mais se livrar dele, né, doutor? Em algum momento ele vai reaparecer. Sim. Nossa última pergunta, doutor, é da Mônica Vieira da Silva, de Jandira, e ela gostaria de saber algumas informações sobre a doença de Kager. Olha, em geral, o que acontece, Rodrigo? Essas perguntas onde as pessoas vêm com algum epônimo, né? É o que a gente chama de fogo amigo. Fogo amigo? Fogo amigo. Geralmente se pega alguma doença extremamente rara, extremamente incomum. Só para o doutor não saber. Isso. Só para testar. Então eu faço uma sugestão a ela, que me mande um e-mail, eu faço questão de ligar para ela e nós vamos discutir. Sabendo exatamente com quem eu estou falando, nós vamos discutir sobre a doença e eu vou encaminhá-la para um grande hepatologista para que ele possa cuidar do caso, se for o caso da pessoa que ligou ou de um familiar. Faço questão absoluta. Vou encaminhar o e-mail dela para o senhor, porque a frase é só essa mesmo. Gostaria de receber informações e saber um pouco mais sobre a doença de Kager, com K. Isso. Então não tenho muito o que dizer, não. Não, pode mandar o e-mail que eu responderei e encaminharei para o maior cirurgião de fígado desse país. Amigo pessoal, professor doutor da Universidade de São Paulo, Benhur. Bom, já ficou claro que é uma doença hepática, então, né, doutor? Isso. Doutor Zé Lima, muito obrigado mais uma vez. Sempre bom promover saúde com um amigo aqui às quintas-feiras aqui no Jornal da Terra. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez. Peço desculpa a todos os ouvintes por não poder estar ao vivo aí na rádio. Forte abraço a você, ao Jefferson, todos aqueles que nos ouviram. E semana que vem estaremos aí promovendo saúde na rádio. Certo. Se Deus quiser, se Deus assim permitir. Tá certo, doutor. Um bom trabalho. Fique com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Com a exposição dos projetos interdisciplinares desenvolvidos por alunos do ensino fundamental, do ensino médio regular e do ensino médio técnico, a Expofito 2013, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro, contará com apresentações de atividades práticas dos alunos dos cursos técnicos da FITO, a Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Além disso, serão apresentados os trabalhos de conclusão de cursos dos alunos de edificações, informática e eletrônica. No sábado, dia 9, haverá a apresentação da orquestra do Conservatório Musical Vila Lobos, com a participação de alunos do ensino fundamental da instituição osasquense de ensino. A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco fica na Rua Camélia, número 26, no Jardim das Flores, em Osasco. O telefone para mais informações, 3652-3000, 3652-3000. Essa é a época do ano em que é mais comum encontrarmos animais silvestres, principalmente filhotes, nas áreas urbanas da nossa região. Isso porque a primavera é o seu período de reprodução, já que a oferta de alimentos para eles é maior nessa estação. O Centro de Triagem de Animais Silvestres de Barueri recebe animais doentes ou vítimas de maus tratos, de acidentes e do comércio ilegal. No entanto, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri alerta a população sobre a real necessidade de recolha destes animais, em busca de parceiros para reproduzir ou de alimentos para seus filhotes. Os animais saem com mais frequência de seu habitat nessa época. Por isso, ao encontrá-los, muitas vezes não é necessário tomar nenhuma providência se o animal não estiver ferido ou apresentando riscos à população.
No caso de filhotes, o cuidado deve ser ainda maior. Se eles forem recolhidos e crescerem em cativeiro, as chances de serem reintroduzidos ao seu meio natural são muito menores. Caso identifique que o animal precisa de assistência, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Barueri pelo SOS Verde no número 0800 771 9919 para receber orientações dos técnicos. A ligação é gratuita. 0800 771 9919. Prefeitos de 8 cidades da região oeste da Grande São Paulo enviaram às câmaras municipais os projetos de lei para a adesão ao consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo, batizado de CIOeste. Em cerimônia realizada na cidade de Pirapora do Bom Jesus, no final do mês passado, os projetos de lei foram entregues simbolicamente aos presidentes dos legislativos dos municípios que integram o consórcio. A medida é fundamental para a consolidação jurídica da entidade. A proposta do consórcio é desenvolver um planejamento integrado de políticas públicas e busca de recursos para grandes projetos nos campos da educação, saúde, cultura, esportes, habitação, saneamento, desenvolvimento econômico, promoção e assistência social, fortalecimento institucional, relações federativas, transportes e mobilidade urbana. O CIOeste é o maior consórcio intermunicipal do Brasil, respondendo por mais de 2% do PIB nacional, abrangendo uma área de 977 quilômetros quadrados e quase 2 milhões de habitantes. Para proporcionar mais comodidade e melhorias no atendimento aos munícipes, a Prefeitura de Itapevi tem investido cada vez mais em infraestrutura. Prova disso foi a inauguração da nova base do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes, o Demutran de Itapevi, realizada nesta terça-feira. Vinculado à Secretaria de Segurança, o Departamento de Trânsito de Itapevi conta com um quadro de 37 profissionais. Um dos maiores desafios da gestão itapeviense é o trânsito, sempre caótico nos finais da tarde na entrada da cidade. A nova sede possui 8 salas, sendo elas destinadas aos espaços de atendimento ao público, a projetos educacionais e atuação técnica, além de dispor de espaço para os agentes e um local amplo para estacionamento dos veículos de trabalho. A nova sede está situada à rua Herotildes de Freitas, número 98, no bairro Cidade Saúde. Além da nova instalação, o Demutran recebeu neste ano 9 veículos que foram acrescentados à sua frota de viaturas e motocicletas, com o objetivo de ampliar a prestação de serviços na cidade. O prefeito de Osasco, Jorge Lapas, se reuniu na manhã desta terça-feira, 5 de novembro, com os agentes da Defesa Civil na sede da corporação no Jardim Jaguaribe, quando fez 4 entregas simbólicas dos novos uniformes para os líderes de equipes. No total foram entregues 51 kits de uniformes aos membros da corporação, com botas, calça, blusa, camisa de mangas curtas, camisa de mangas compridas, capa de chuva e boné. O coordenador da Defesa Civil, Delcides Regatieri, aproveitou o momento para agradecer o efetivo e os parceiros que contribuem de forma direta ou indiretamente com o dia a dia da corporação. Segundo o inspetor, a Defesa Civil de Osasco faz um trabalho muito importante nas áreas de risco da cidade e também em eventos como o Osasco Rock Fest e o Festival Sertanejo, que receberam um olhar atencioso da corporação. A Defesa Civil de Osasco está ligada à Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h39, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje, dia 7 de novembro de 2013. Faltam 53 dias para acabar 2013. 7 de novembro, mais recentemente, foi instituído como Dia do Radialista, que na verdade é dia
21 de setembro. Mas isso aí foi uma ideia do ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho eu vou comentar a respeito disso. Antes disso, eu só lembrar que hoje, 7 de novembro, é aniversário, dentre outros, do técnico Emerson Leão, né? Como jogador de futebol brilhante, 4 Copas do Mundo e muitos títulos, passagens por, deixa eu ver se eu me lembro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, teve mais, Santos, mas teve mais, aí eu não vou lembrar. Também é aniversário de um grande amigo, de uma pessoa que o Dr. Zé Lima... Vamos ligar de novo pro Dr. Zé Lima, porque ele precisa saber disso, que ele precisa dar os parabéns pro governador Geraldo Alckmin. Fazendo aniversário hoje o governador Geraldo Alckmin, que entrou na vida pública em 1972. O anestesiologista, tá. Foi eleito vereador em 1972 e de lá para cá, sempre na vida pública, eleito governador em 2002. Antes disso foi vice-governador na gestão do saudoso Mário Covas. Seria aniversário também de Ari Barroso. E também, para quem não sabe, por isso que o Lula criou um decreto lá para criar o dia do radialista, por ser no dia do Ari Barroso. Esqueceu de toda a importância de Roquete Pinto para o rádio, né? Chutou o balde, como faz de vez em quando mesmo o ex-presidente. Dia também de aniversário do ex-piloto Alex Dias Ribeiro. E num 7 de novembro como esse, em 1831, estava decretado o fim do comércio de escravos no Brasil, 1831. Aliás, esse mês é um mês que nós temos datas importantes, Dia da Consciência Negra, e vamos receber pessoas aqui para explicar a importância da comemoração dessa data também. Como sempre, gente da região. A gente até aborda temas nacionais, mas com gente da região oeste da Grande São Paulo. Antes de fazer mais um giro de notícias, eu quero falar do rádio. Ei, você, do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. Pois é, você que está do outro lado do rádio, sabe da importância desse veículo, seja para ouvir uma canção, seja para ouvir uma canção ou para ouvir a notícia. O rádio é companheiro de todas as horas, de manhã, de tarde ou de noite. Eu vou para falar desse set hoje, desde cedo, nas redes sociais, no celular, até pessoalmente, alguns amigos vieram correndo, nos deram parabéns pelo dia do rádio. Aposto que com você também, né, Jefferson? É óbvio que você não vai ser chato dizendo, não, hoje não é o dia do rádio, né? Você recebe os parabéns, mas só fazer aqui uma observação, que para este apresentador aqui, o dia do rádio vai continuar sempre sendo o dia 21 de setembro, como se comemora desde a década de 1940. Dia do rádio dia 21 e o dia do radialista dia 21 e dia do rádio no 25 de setembro. E eu, para que não me faltassem os argumentos, para que eu não me perdesse no que eu vou dizer aqui, não parecer meramente o cara reclamão porque o presidente Lula tentou criar uma homenagem para o dia do rádio, que mas existe essa data, né? Aliás, é importante lembrar, antes de ler esse texto do radialista, do cronista Ubiratã Lustosa, quem eu conheci no Paraná um tempo atrás, é um cara que tem uma importância para o cenário do rádio paranaense muito importante. O Ubiratã Lustosa, com quase 80 anos de idade, uma caminhada muito importante no rádio paranaense. Antes disso, eu queria dizer que esta data é importante muito mais pela decisão tomada hoje pela presidente Dilma
de outorgar uma lei de migração do rádio AM para o FM, de uma melhora de qualidade do rádio nos próximos anos. Agora, em relação à data em si, é preciso dizer, como disse aqui no seu texto o Biratã Lustosa, que durante muito tempo o dia do rádio, ou da radiodifusão, e o dia do radialista foram comemorados juntamente em 21 de setembro, que é também o dia da árvore. A celebração teve início em 1945, quando um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas fixou os níveis mínimos dos salários dos trabalhadores de empresa de radiodifusão. Nos anos 80, por ocasião do 4º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, realizado na Bahia, os proprietários de emissoras decidiram estabelecer uma data para comemorar em separado o dia da radiodifusão. Escolheram então o dia 25 de setembro, pois nesse dia nasceu Edgar Roquette Pinto, médico, antropólogo e professor, nascido em 1884 e que fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 21 de abril de 1923. Dessa forma, meus amigos, passamos a comemorar em 21 de setembro o Dia do Radialista. Esse Dia do Radialista vem de 1945. E no dia 25 do mesmo mês, o Dia do Rádio, ou Dia da Radiodifusão. E isso foi feito para se dar um destaque num dia para o profissional e no outro dia para o veículo. Mais recentemente, em decreto assinado pelo presidente Lula, foi instituído no calendário de efemérides nacionais o Dia do Radialista, a ser comemorado em 7 de novembro, como hoje, data de nascimento do compositor, músico e radialista Ari Barroso. E aí sigo lendo o texto do nosso querido Biratã Lustosa. É importante dizer que costumes não se criam por decreto, mas sim em razão disso contínuo, recebendo e enviando cumprimentos na data original, da qual todos os radialistas gostam. Inclua nessa lista aí, 21 de setembro. Na verdade, a radiodifusão é de importância imensurável, e o homem de rádio que leva a sério a sua profissão, que nela crê e a ela se dedica, presta um serviço inestimável, de inestimável valor à coletividade e faz jus a essas comemorações. Seja na informação precisa e imediata, seja no aviso de utilidade pública, no lazer proporcionado pelos programas que divertem e deleitam, seja na orientação dada, na cultura difundida, na transmissão dos eventos esportivos, seja nas mensagens de paz e amor, fraternidade, o profissional de rádio presta um grande serviço à nação. E não são apenas os locutores, os comentaristas, noticiaristas, os repórteres, aqueles apresentadores que vocês ouvem, que desempenham papel importante na radiodifusão. Há todo um exército de pessoas cujos nomes vocês nem conhecem, cuja voz vocês nunca escutam e que estão dia e noite, seja domingo, feriado, trabalhando para que a emissora possa fazer as suas transmissões. São os proprietários e diretores das empresas de radiodifusão, os técnicos, os operadores, o pessoal da área artística, redatores, produtores, integrantes do setor comercial, da administração, muita gente compondo uma colmeia que não para, que trabalha, produz e realiza, fazendo-se merecedora da admiração e respeito. No dia 21, lá de setembro, saudamos os radialistas. No dia 25 de setembro, homenageamos os radiodifusores, os proprietários de emissoras. É muito grande a luta, são enormes os investimentos necessários, não é fácil a seleção de profissionais, são preocupantes as despesas enormes que se repetem todos os meses, com tantos compromissos. Não foram poucos os que desistiram no meio da jornada. E é por isso que é muito bom ser radialista. É por isso que é muito bom ser do rádio, muito bom falar no rádio. Esse texto aqui, facilmente encontrado na internet, é um texto em homenagem ao Dia do Radialista, do Biratã Lustosa. Aproveitei para fazer essa homenagem. Graças a Deus eu tenho amigos que acabam acompanhando esse programa, gente muito carinhosa que acaba acompanhando,
E também li esse texto para manifestar a minha opinião. Para mim, para este radialista que vos fala, para este locutor que vos fala, o dia do rádio sempre será, dia do radialista, o dia do radialista sempre será 21 de setembro. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Cidadania e Ação Social de Jandira concentrará esforços no Jardim Alvorada para promover mais um mutirão denominado Busca Ativa. O objetivo é levar até a população serviços e programas sociais que a pasta oferece. Para tanto, uma tenda ficará armada entre 9 da manhã e 4 da tarde, na Rua Maria Miranda, para que funcionários atendam a comunidade. Simultaneamente, equipes constituídas por psicólogos e assistentes sociais visitarão casas para orientar, conversar com moradores e identificar aqueles em situação de vulnerabilidade social. A cada novo mutirão que organiza, a Secretaria de Ação Social leva informações detalhadas sobre os programas dos governos estadual e federal, como Ação Jovem, Bolsa Família e Renda Cidadã, como já ocorreu nas duas primeiras ações semelhantes promovidas no Vale do Sol e no Ouro Verde. As famílias também recebem durante as edições da Busca Ativa convites para participar de cursos e oficinas geradores de renda mantidos pelos CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, e NIC, Núcleos de Integração Cidadã da Prefeitura. Funcionários da Secretaria de Saúde realizam gratuitamente exames de aferição de níveis de glicose e de pressão arterial nestes eventos. A disposição de resíduos em ambientes inadequados é uma cena corriqueira, em especial nos centros urbanos. Os problemas ocasionados por resíduos dispostos de maneira incorreta são bastante conhecidos pela população e podem até mesmo servir de abrigo para insetos transmissores de doenças. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente de Osasco promoverá neste sábado, dia 9, mais um mutirão de limpeza e conscientização com início do percurso na Avenida Getúlio Vargas até a Praça da Capelinha, no Jardim Helena Maria. Os mutirões de limpeza são realizados com o objetivo de efetuar a catação de resíduos dispostos em vias públicas e destiná-los adequadamente, mas também para conscientizar os moradores a fim de contribuírem com a limpeza da cidade. Além da equipe da Prefeitura e do grupo de escoteiros Domingos Tonini, todos estão convidados para participar desta ação, que terá início às 9 horas da manhã, em frente ao prédio do INSS, no Jardim Piratininga. Os interessados em participar desta atividade podem obter mais informações pelo telefone 3652-9512. 3652-9512. O DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, iniciou o processo de licitação para o desassoreamento de mais 49 quilômetros do Rio Tietê. Agora, no trecho entre o córrego Três Pontes, na divisa de São Paulo com Itaquaquecetuba, e o Ribeirão Botujuru, em Mogi das Cruzes. Com isso, de acordo com o departamento, os trabalhos de limpeza e ampliação do rio acontecem em um trecho de 115 quilômetros e reduz os riscos de inundações em 10 municípios, entre Mogi das Cruzes e Santana de Parnaíba, incluindo as cidades da região oeste. O processo de desassoreamento é contínuo e mais intenso no período de chuvas fortes, que vai de novembro a março de cada ano. A Prefeitura de Osasco está promovendo até o próximo domingo a 10ª edição da Feira Regional de Economia Solidária. A iniciativa faz parte do programa Osasco Solidária. É uma importante forma de estimular o comércio da região, ao viabilizar a integração entre produtores e consumidores em atividades como venda direta de produtos, trocas solidárias e rodadas de negócios. Além do propósito habitual da feira, esta edição também irá homenagear o mês da consciência negra, como forma de ressaltar a importância da resistência à discriminação étnica e da inserção do negro na sociedade brasileira.
O evento também contará com uma programação cultural com atrações diversificadas. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, a feira valoriza o associativismo, o trabalho das mulheres e de outros setores excluídos da sociedade, expressando o desenvolvimento sustentável e solidário. A Feira Regional de Economia Solidária acontece no calçadão da Rua Antônio Agu, em frente ao Osasco Plaza Shopping. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Faltam 5 minutos para as 6 da tarde. Está terminando a edição número 218 aqui do Jornal da Terra, nesta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2013, onde promovemos saúde aqui com o Dr. José Lima, respondendo as perguntas dos ouvintes aqui do Jornal da Terra. E para você enviar essas perguntas, se você tiver questões para o Dr. José Pedro, nosso consultor dos assuntos do Grilo na Cuca, né, o psicólogo Dr. José Pedro, vale para qualquer participante da mesa aqui do programa. É só mandar o seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com. JT de Jornal da Terra, né? jt@jornaldaterra.com. Uma outra maneira de você participar é através das redes sociais. É só acessar a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra. E aí não esquece de clicar em curtir lá na nossa página. Lá você também, além de... Você clicou em curtir, tudo que for postado lá, você vai ficar sabendo assim que for postado. E também lá você pode ouvir diariamente as edições, se você por um acaso perder algum dia aqui do programa e quiser acompanhar. Vai sempre ser um prazer ter sua participação, seja no e-mail jt@jornaldaterra.com ou então lá no Facebook. Está terminando mais essa edição aqui do Jornal da Terra, que está de volta amanhã às 5 da tarde. Amanhã vamos falar de educação com Cláudio Azevedo Limas. Vamos ter também a participação do advogado Ralf Silva na edição de sexta-feira do Jornal da Terra, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.